Boa noite, obrigado por estar conosco em mais um programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. O meu convidado desse bloco é mestre em Ciências da Comunicação, palestrante e professor de expressão verbal. Seus livros já venderam mais de 1 milhão de exemplares. Seja bem-vindo, Reinaldo Polito, aqui à nossa mesa, para a gente bater um papo sobre bate-papo, né? Tá certo. Prazer estar aqui no seu programa. Vamos falar sobre conversa, porque muitas pessoas têm medo de falar em público, não é? Então, eu estou vendo aqui o seu livro, Como Falar Corretamente e Sem Inibições. Vamos tocar no assunto, então. Quais são as técnicas para se combater o medo de falar? Opa, esse é um assunto importantíssimo. A maioria tem esse tipo de receio. O medo existe basicamente por 4 motivos. Porque a pessoa chega na frente de um grupo, isso deve ter acontecido com muitos que estão nos ouvindo agora, coração batendo mais forte, as pernas tremendo, as mãos suando, os pensamentos desaparecendo da cabeça e se sente impotente porque não sabe por que isso está acontecendo. É importante identificar as causas, os motivos e, a partir daí, encontrar um caminho para combater. O primeiro motivo é a falta de conhecimento sobre o assunto. Porque se a pessoa não conhece o assunto, não domina a matéria, vai ser muito difícil para que ela possa sentir a vontade. E alguns dão uma pequena lida na matéria que vão apresentar e acham que é suficiente. Tem que sobrar informação, Márcio. Vai fazer uma apresentação de 15 minutos, tem que ter conversa aí para meia hora pelo menos. Não pode ficar com receio de que o assunto vai terminar. Além de conhecer o assunto com profundidade, é preciso saber organizar o pensamento, saber como iniciar, preparar, desenvolver e concluir a sua apresentação. Ter uma concatenação lógica do raciocínio desde o princípio até o final. O terceiro motivo é a falta da prática, a falta da experiência. É muito comum, por exemplo, aquele que está fazendo uma faculdade, qualquer tipo de curso. Não, eu sou muito bom para preparar os meus trabalhos, professor, mas na hora de apresentar eu deixo para um colega. Então, aquele que fica terceirizando as apresentações, ele perde a oportunidade de praticar. E praticar numa hora em que ele poderia errar, porque na faculdade, se ele comete um erro primário, um deslize, não tem assim grandes consequências para a vida dele. Mas na vida profissional, não. Às vezes, quando ele está ocupando um cargo importante, depois de supervisão, gerência, como diretor, erros primários aí não são aceitos, não são tolerados. E, além de conhecer o assunto, além de organizar bem o pensamento e de praticar bastante, é preciso se conhecer de uma maneira positiva. Você pergunta para uma pessoa, diz assim, escuta, quais são os seus defeitos? Ele arruma logo uns 30 ou 40. Eu falei, quais são as suas qualidades? As pessoas têm... Se conseguir fazer um relatório de 5, né? Tem dificuldade para encontrar as próprias qualidades. É preciso saber se tem presença de espírito, se tem uma voz boa, se tem um vocabulário fluente, se sabe contar história, se sabe fazer uma brincadeira, tomar consciência disso para que ele possa se sentir mais tranquilo. A partir daí, ele diminui a quantidade de adrenalina no organismo e vai se sentir muito mais à vontade. O conhecimento do público para que se fala é importante? É importante. É importante para dirigir a mensagem de uma forma adequada. Saber, por exemplo, se vamos falar para um público predominantemente jovem ou predominantemente idoso. Se vamos falar para um público predominantemente intelectualizado ou não. Por que eu estou dizendo predominantemente? Porque é muito difícil encontrar uma plateia homogênea. Nós vamos encontrar plateia com características heterogêneas. Mas existe sempre uma característica predominante que dá para identificar bem. Então, quando nós identificamos essa característica, por exemplo, o jovem, não é novo, Márcio, desde a época de Aristóteles, o que nós sabemos do jovem? O jovem é idealista, pensa no futuro, faz planos, arrojado, ele pensa no amanhã. O idoso já tem um comportamento diferente, ele tem uma história, ele tem um passado, tem um retrospecto, tem uma experiência. Quando nós falamos para o jovem, se nós não falarmos do amanhã, do futuro, de planos, ele não vai se interessar. E quando nós falamos para um público predominantemente idoso, nós temos que aproveitar essa experiência, temos que aproveitar esse passado, temos que aproveitar aquilo que ele conheceu para que ele possa chegar às conclusões que nós queremos. A mensagem é a mesma, mas a maneira de transmitir a mensagem precisa estar de acordo com a característica do público. Há quanto tempo o senhor palestra? Eu sou professor de oratória há 38 anos. Há 38 anos.
quando encontra um público novo pela frente, um grupo que não está acostumado a encontrar, já conseguiu sumir com aquele friozinho na barriga ou sempre tem? Ainda bem que não. A minha mulher me acompanha sempre que pode nas palestras e eu costumo chegar sempre um pouquinho antes para ver como é que está tudo em ordem, se o som está funcionando, se eu vou usar projeção ou não, tudo certinho, se meu currículo está de acordo ali com o que vai ser apresentado. E quando estou lá aguardando, a pergunta dela é sempre a mesma. E aí, já veio o friozinho na espinha? Eu falo, já. Lá, então, estou tranquilo. Eu estou tranquilo porque eu sei que você vai falar com envolvimento. Eu tenho muito receio de pessoas que dizem que não tem medo nenhum de falar. Porque o risco é ficar negligente, não respeitar mais o público como deveria respeitar, não se preparar mais de forma conveniente, achar que o que vier na cabeça pode falar. E aí fica sempre a um passo do precipício. E acaba falando, às vezes, o que não deveria falar. Acaba passando uma mensagem que não é adequada para aquele tipo de público e o resultado pode ser negativo. Um pouquinho de adrenalina é positivo. É bom, né? É bom. Desde que esteja sob controle, né? Ah, sim, tem que ser sob controle. Agora, quando a gente pensa em se comunicar e em se comunicar diante de um grupo, é claro que tem algumas coisas que a gente almeja, né? Falar com naturalidade, ter desenvoltura, usar a técnica, ser eficiente na comunicação. Existem caminhos seguros para isso? Sim, existem. Por exemplo, nós conversamos hoje aqui antes de a gravação, a apresentação começar, antes que entrássemos no ar. E o que eu observei na sua comunicação? O mesmo estilo, o mesmo jeito com que você estava conversando comigo, você passa a usar na sua apresentação. É isso que tem que ser feito. Quando eu recebo, às vezes, um estudante, ele chega lá todo apavorado, professor, eu não sei o que faço, amanhã ou essa semana eu tenho que fazer uma apresentação e não sei como agir. Eu falo, você tem um grupo de trabalho? Geralmente tem. Ah, eu tenho. Então, você vai fazer o seguinte, pegue o tema da sua apresentação e converse com seus amigos. Converse bastante, converse. Não vá treinar a apresentação, só converse, converse, converse. Verbalize esse assunto de tal maneira que você possa sentir à vontade com ele. E depois, o que é que você vai fazer? Vá para a frente do público, na frente dos colegas, lá na sua sala de aula, e faça o que você fez durante o treinamento. Continue conversando de uma maneira animada, mas continue conversando com seus colegas. Essa dica é maravilhosa, não é? Ela é óbvia, mas muitas vezes a gente não se atenta para isso. É uma ironia. A pessoa tem que trabalhar duro para aprender a ser exatamente o que ela é. Fantástico. Não, mas não tem dúvida com relação a isso. Quanto mais natural, quanto mais espontânea for uma pessoa, mais eficiente ela vai ser na comunicação. Por quê? Ela, quando é natural, ela conhece o ritmo da fala, ela conhece o tom da voz, ela sabe como fazer a pausa, ela conhece a sua expressão corporal. Tudo isso sai de uma maneira muito espontânea. Aquele que fica preocupado em usar as técnicas de comunicação, ele tem que estar sempre preocupado com a técnica, e aí perde a naturalidade. Ah, certamente. Agora, há situações em que a gente, às vezes, não tem como se preparar. Tem momentos que nós somos colhidos de improviso. Principalmente se a pessoa ela já trabalha na área da comunicação, se ela é conhecida como um comunicador. Você chega num lugar e as pessoas esperam uma expressão desse seu trabalho ali e, sem combinarem com você, te colocam ali numa situação que você não tem como recusar, como escapar dela. O que fazer nesta hora em que você é obrigado a improvisar? Tem alguma dica? Mais uma vez, a naturalidade. Você, por exemplo, antes de iniciar o programa, você contava das palestras que você faz, das pregações que você faz, do material que você leva, material adequado para poder ajudar aquelas pessoas que estão assistindo ali. E você foi muito fluente. Você preparou isso que você disse para mim? Não. Não. Significa que, se nós falarmos aquilo que nós sabemos e conhecemos, nós vamos ter sucesso com a comunicação. O problema é que algumas pessoas acham que falar de improviso significa falar sobre assuntos desconhecidos. Isso não é improviso, isso é irresponsabilidade. A pessoa que chega diante de um grupo e começa a inventar informação, ela não pode ter um bom resultado a partir daí. Falar de improviso significa falar sem ter planejado de forma conveniente a apresentação. Então, você está numa reunião, está num evento, numa solenidade, e alguém resolve convidá-lo para falar a respeito de um assunto sem que você esperasse. Ao mesmo tempo em que falamos, nós somos obrigados a organizar, a planejar a sequência daquilo que vamos dizer. E qual é o segredinho aí? Antes de falar sobre esse assunto,
como nós precisamos preparar o tema de forma conveniente, preparar o ouvinte de forma conveniente e precisamos nos preparar também de forma conveniente, antes de desenvolver esse assunto, nós começamos a falar sobre um outro tema que dominamos com profundidade. Pegue um tema que você conheça muito bem, relacionado à sua atividade profissional, ao seu hobby, um livro que você leu e que marcou muito, a um filme que você assistiu, uma experiência que você teve, qualquer informação que possamos dominar com profundidade. Vamos falando a respeito desse tema, contando as nossas histórias e depois vamos encontrar uma forma de fazer a ligação com o assunto principal. O ouvinte recebe sempre a informação como se fosse uma só, desde o princípio até o final. Como nós vamos demonstrar muita segurança, muita desenvoltura, muito desembaraço naquele primeiro tema, o ouvinte recebendo a informação como se fosse uma só, ele vai ter a impressão de que o domínio é do todo, quando às vezes temos profundos conhecimentos sobre aquele primeiro assunto e talvez apenas algumas informações sobre o assunto principal. Olha, essa dica é de ouro, viu, gente? Ó, guarda aí o que você acabou de ouvir, porque em muitas situações da nossa vida a gente encontra oportunidade para fazer essa aplicação. Só resumindo. Por favor. Fala sobre o que conhece muito bem, desenvolve aquilo que conhece mais ou menos e passa a ideia de que sabe tudo. Bem resumido. Agora, o senhor fez um paralelo muito interessante sobre o aluno e o profissional. Então, o aluno muitas vezes chega ali na sua sala de aula para poder fazer a exposição sobre um tema para o qual ele está sendo formado, é a profissão que ele vai exercer. Então, ali há uma tolerância em relação à apresentação, ele pode falhar ali naquela apresentação sem graves consequências para a sua vida, não é? Agora, quando ele é um profissional pago para realizar aquele trabalho ou para comunicar aquele ensinamento, passar aquele conhecimento, já não se é possível tolerar certos erros, não é? E nenhum comportamento amador, não é? Então, qual é a relação desse falar bem com o sucesso profissional? Queria que o senhor desenvolvesse isso aí para a gente. Então, vamos lá. Vamos pegar uma atividade profissional que é muito representativa, emblemática. O engenheiro. O engenheiro sai da faculdade, bem preparado com relação à matemática, à lógica, ele sabe fazer cálculos, tem um raciocínio muito prático. E exatamente por causa disso, ele vai crescendo com facilidade na hierarquia da empresa. Quando ele passa da gerência, da supervisão, da diretoria, o que ele menos vai usar é o conhecimento técnico de engenharia, porque aí ele tem que apresentar projetos, apresentar propostas, participar de negociações, ele precisa abrir seminários, ele precisa motivar grupos, ou seja, ele depende quase que exclusivamente da comunicação. E se ele não tiver uma comunicação bem desenvolvida, ele pode emperrar a sua carreira e, às vezes, até perder os postos que conquistou. Veja a importância da comunicação. Pois é. E aquele que sai da faculdade, por exemplo, e já começa a entrar na vida profissional, ele vai participar de entrevistas, dinâmicas de grupo, e ele vai concorrer com pessoas, com jovens que têm mais ou menos a mesma qualificação. E quem é que vai ser o escolhido? Aquele que for mais desenvolto, mais desembaraçado, for mais comunicativo. Se ele não tiver uma comunicação bem desenvolvida, já nos primeiros passos ele começa a ter problema. Pois é. Agora, quando uma pessoa vai fazer a sua comunicação, muitas vezes ela comete erros básicos, não é? E olhando um conjunto, a gente muitas vezes consegue detectar esses erros, não é? Quais são os principais erros que as pessoas cometem quando vão falar? Primeiro, não ter uma ordenação lógica do raciocínio. A pessoa não sabe como começar, como preparar, como desenvolver, como concluir. No momento de fazer a conclusão, ela volta para o início. Quando ela tem que desenvolver o raciocínio, ela É aquelas palestras que nunca acabam, né? A pessoa parece que ela não consegue achar o fim. Você aplaude para tirar o palestrante da tribuna. Então, falta de organização, de raciocínio, falta de planejamento lógico daquilo que vai apresentar é um problema sério. O outro foi um que você citou aí, que é a inadequação ao tipo de público. Às vezes faz uma apresentação brilhante, maravilhosa e não dá resultado. Por quê? Porque a mensagem que ele transmitiu não era adequada para o tipo de público. Por exemplo, alguém vai apresentar um projeto numa empresa. E aqueles que vão avaliar o projeto são pessoas conservadoras, são pessoas que não gostam de arriscar muito. Se ele disser que esse projeto vai representar uma extraordinária rentabilidade, ele vai afugentar essas pessoas.
O outro vai apresentar um projeto para um grupo de pessoas mais dinheiristas, que querem saber de ganhar dinheiro, de ter resultado. Se falar que o projeto é tranquilo, seguro, que não vai apresentar riscos, ele vai provocar urticária naquele que está ouvindo. Então, é importante saber que tipo de mensagem nós vamos dirigir para o tipo de público apropriado. Já houve alguma situação em que, palestrando, o senhor se viu numa saia justa? Situações assim inesperadas, situações difíceis? Tem uma aí em mente que pode contar para a gente? Várias, das contáveis. Tem essa, né? Das contáveis, Das né? contáveis. Olha, eu dava sempre como exemplo da importância da emoção da comunicação, dava como exemplo os 2 últimos debates entre o Collor e o Lula. Então, eu dizia nos debates que, na palestra, que no primeiro debate, o Collor, orientado pela Belisa Ribeiro, que é quem cuidava das apresentações, o Collor, né, das apresentações dele, ela disse, olha, Collor, toma cuidado, você está falando de uma maneira muito áspera, você está assim quase que dando bronca nas pessoas, tem que ser mais tranquilo, mais sereno, você precisa usar um pouco mais de diplomacia, tem que ser mais estadista. Ok. Ele foi para aquele primeiro debate, usando essa recomendação, e foi um fracasso, apanhou do Lula. Quando ele viu que aquilo não dava certo, o que ele fez? Rasgou aquela fantasia e voltou a falar com a mesma ênfase, com a mesma energia, e a disputa estava assim, tão acirrada, que provavelmente aquela emoção do segundo debate foi um dos fatores para que ele vencesse as eleições. Bom, eu dava esse exemplo. Meu amigo, um belo dia, fazendo uma palestra para um grupo de livreiros, levanta um camarada na palestra, na plateia, e começa a esbravejar. E veio para o meu lado dizendo que não admitia que eu falasse no nome daquele camarada. Foi uma coisa terrível. Tiveram que levar essa pessoa para fora da sala. Ele estava assim, possuído. E depois eu fui descobrir o que tinha acontecido. Ele tinha vendido um imóvel para comprar um outro. Quando ele botou dinheiro na conta para comprar, o Collor pegou o dinheiro, lembra que ficamos todos com 50 naquela época. E então ele ficou sem o imóvel, sem o dinheiro para comprar e sem ter onde morar. Então ele tinha tanto ódio que quando falava no nome do Collor era motivo de ele ficar bravo. Então eu aprendi, e hoje eu passo esse tipo de orientação, que em determinados momentos, quando os assuntos são muito polêmicos, as pessoas estão assim com aquilo à flor da pele, deixa o tema de quarentena, dê outros exemplos, serão tão bons, e aí quando tudo estiver calminho você volta a falar. Foi um grande aprendizado esse. Parabéns. Quando situações assim difíceis e inesperadas ocorrem, né, tais como essa, o que uma pessoa deve fazer? Você está lá na frente, você está com o microfone na mão, está todo mundo olhando para você, e de repente acontece uma situação que você não previa. Não é? O que você faz? Brinca com aquilo? Usa de bom humor? Precisa tomar cuidado, porque a brincadeira é boa, mas ela não pode parecer deboche. Por exemplo, num caso como esse, você faz uma brincadeira, aquele que está bravo do outro lado, ele acha que você está debochando dele. Por outro lado, não é conveniente que você haja emocionalmente, porque quando você é atacado na frente do público, você faz o papel da vítima e aquele que está atacando é o algoz. Ele é o bandido. Se você reage emocionalmente, você inverte o papel. Você passa a ser o bandido, o algoz, e o outro passa a ser a vítima, e ele tem a solidariedade da plateia. Então, numa situação como essa, por mais difícil que possa parecer, é manter a calma, o equilíbrio, não falar tanto e, com tranquilidade, depois você retomar. Porque se você reagir emocionalmente, pode ser negativo. É positivo responder o que a pessoa está esbravejando ali ou é melhor deixar quieto? Depende da situação. Às vezes é melhor deixar quieto. Se você tiver uma linha de concordância com ela, então você vai concordando, até que ela tenha assim uma impressão de que você tem mais ou menos a mesma opinião que ela. Ela vai tirar um pouquinho da sua resistência e você poderia depois dar a sua opinião com um pouco mais de tranquilidade. Mas você tem que ter muito sangue frio para fazer isso aí. Porque se ela perceber que você está concordando só como artifício para depois discordar, ela aumenta ainda mais a resistência dela. E ainda acusa você disso, né? Isso, vai falar, você está tentando me enganar, pensa que eu sou bobo. É possível a gente projetar uma imagem confiante, uma imagem simpática para as pessoas? É possível e é desejável, e fazer isso desde o princípio. Quando se inicia uma apresentação, por exemplo, você agradecer ao público que está ali, você é convidado para falar, não custa nada você agradecer às pessoas pelo convite que você recebeu, um convite honroso, vão achar interessante você
está satisfeito. Você convida e as pessoas comparecem, agradecer as pessoas pela presença delas ali. Se não foi convidado e não convidou, agradecer a oportunidade de falar ali com aquelas pessoas. Elogiar o sacrifício que alguém fez, ele permaneceu um pouco além do horário de trabalho, saiu da sua casa à noite, por exemplo, para assistir uma palestra sua, perdeu um capítulo importante de uma novela. Você reconhecer esse sacrifício numa noite como essa, chuvosa, poderia estar em casa, junto com a família, curtindo seu momento de lazer, depois de ter trabalhado a semana inteira. Um elogio sincero, verdadeiro, faz com que as pessoas tenham vontade em torcer pelo seu sucesso. Isso é sinal de respeito, na verdade, de consideração pelo outro. Não tem gente que cai na tentação do oposto, de pensar assim, eu é que estou aqui trazendo um contributo, essas pessoas é que têm que me agradecer, e aí ela se exime de fazer um agradecimento, de se colocar no lugar das pessoas que estão... Isso acontece também? Não, acontece e aí ele não sabe por que é que não tem resultado. Eu me lembro que, eu não vou citar o nome da instituição, que é conhecido, mas eu fui fazer uma palestra para professores de pós-graduação dessa instituição. E um deles disse, eu não admito que depois de dar uma aula como eu dei, com toda a minha experiência, venha um aluno dizer que a minha comunicação foi negativa, como se só a comunicação fosse importante. Eu disse a ele o seguinte, com toda a sinceridade, falei, o mesmo trabalho que você deveria ter tido para preparar o seu conteúdo, você tinha que ter para preparar a comunicação desse conteúdo. Então, se você não se preparou, ou por negligência, ou por arrogância, ou por falta de tempo, a culpa é sua, não é do aluno. Então, tem que se preparar mesmo. Agora, eu já vi muito também o palestrista, o orador, o professor começar o seu discurso dizendo assim, olha, gente, esse não é o tema para o qual eu estou preparado, eu não sou uma pessoa muito hábil para poder falar em público, não sei nem por que me convidaram para estar aqui. Mais uma vez que eu estou aqui, eu, sinceramente, do outro lado, eu acho que isso é um jato de água fria que está ali assistindo, não é? Não dá vontade de escutar uma pessoa dessa. O que o senhor acha disso? Se ele não sabe sobre o que vai dizer, o que é que ele está fazendo ali? Cair como um paraquedista, não é bem minha praia. Olha, a resistência do ouvinte com relação ao orador ocorre normalmente quando o ouvinte não confia muito na autoridade daquele que vai falar. Então, se você disser que não conhece o assunto, aí é que você não vai ter autoridade mesmo. E, às vezes, você não tem o conhecimento que você desejaria sobre aquele tema. Não conhece o assunto com tanta profundidade. Mas você conhece um outro muito bem, com bastante profundidade. O que é que você pode fazer? Vai levando os dois ao mesmo tempo, desenvolve, aí dá uma acertadinha no outro, faz uma ligação com o outro, faz uma associação. Chega no final, até encantou a plateia. Agora, não sei, não conheço, não vai ter autoridade. E mais, se as pessoas duvidarem da nossa competência, nós precisamos, com sutileza, com jeito, mostrar que temos essa competência. E leve e vá destilando, fale do empreendimento que você participou, fale da tarefa que você desenvolveu, do trabalho que você esteve à frente, mostre que você é do ramo. Aí o ouvinte, percebendo que você faz parte daquela atividade, se dobra diante daquilo que você está dizendo. E às vezes é preciso dar uma reforçada. Você vai tratar de um tema. Tem alguém que já falou sobre aquele tema, que é admirado pela plateia, é o guru. Aí você cita uma frase dessa pessoa. Essa frase, correspondendo à sua forma de pensar, você transporta essa credibilidade para a sua apresentação. E aqui vai um outro conselho, não cite políticos, porque o político é muito controvertido. Você cita um político, aquele que não gostar do político, ele passa a não gostar de você. Nossa. Então, quanto mais acima de discussões tiver a pessoa, melhor. Melhor, né? E branco, porque às vezes a pessoa tem um branco porque ela realmente não está familiarizada com o assunto. Aí ela perde a linha de raciocínio e por ali fica. Mas às vezes também acontece que a pessoa está cansada, não é? Uma coisa que a gente experimenta. Às vezes não só cansado, às vezes você foi negligente até com a sua alimentação. Verdade. Você chega lá fraco, desidratado, não se alimentou direito porque correu demais, ou até é cansaço mesmo e o assunto foge, você perde a sua linha de raciocínio. O que você faz? Normalmente, o branco não ocorre pela falta da palavra em si, normalmente. Se eu não sei que isso aqui se chama cadeira, eu vou dizer, esse negócio de sentar. Você fala, que coisa feia, mas você resolve, né? Sai daquela enrascada. Normalmente, o branco ocorre quando a pessoa perde a sequência do raciocínio, exatamente o que você está dizendo. Aí tem uma regrinha mágica, pode usar que dá certo. De cada 11 situações, de cada 10 situações, 11 dão certo.
Você diz assim, na verdade, o que eu quero dizer é... Quando você diz, na verdade, o que eu quero dizer é, você se obriga a recontar aquela informação por um outro caminho. E aí acaba encontrando a saída. É impressionante como isso dá resultado. Eu vejo em sala de aula, o aluno está se apresentando e às vezes tem lá um branco. E eu sugiro que ele diga isso. Mas em todas as situações ele consegue encontrar um caminho e vai embora. Preciosa dica. E timidez. Tem gente que é muito tímido, não é? E, de repente, você ter que enfrentar um público. A pessoa, às vezes, ela é uma excelente comunicadora. Mas quando mais do que 4 ou 5 pessoas se acumulam diante dela, né, ela até se esquece disso, porque a timidez opera contra ela ali. Aí tem um caminho. Rua Mariano Procópio, 226, Vila Monumento, São Paulo. Vai lá fazer o curso, É lá? É lá que vai resolver. Agora, isso desde pequeno. Eu recebi um casal, eram pais, tinham sido meus alunos, pais de um menino de 15 anos. E aí chegaram, não, porque o menino é muito tímido, porque o menino é muito acanhado, porque o menino tem muito medo, o menino é antissocial, e o menino do lado. E o menino realmente, eu sou tímido, eu sou acanhado. Aí falei para os pais, olha, eu vou fazer o trabalho sozinho com ele. Aí fui lá, fiz o treinamento, um menino comunicativo, simpático, arrojado. Aí chamei os pais para assistir a apresentação que o menino tinha feito. E falei, vocês estão proibidos de dizer que o menino é tímido. Porque às vezes fica botando na cabeça e o outro acaba acreditando que é tímido mesmo. Todos nós temos um pouquinho de timidez. Uma situação ou outra, um ambiente que nós não estamos tão familiarizados, é aprender a contornar isso. E dentro daquilo que eu disse, conhece o assunto, organiza as ideias, pratique bastante, aprenda a se conhecer de uma forma positiva e aí você vai contornando essas situações. Agora, o ser tímido não tem problema. O que não pode é deixar que a timidez domine. Por exemplo, você não quer falar numa reunião. Tudo bem, é uma vontade sua. Agora, você não fala porque é tímido, aí já está perdendo a oportunidade. Certo. Gente, eu estou com muita pena de terminar aqui a nossa entrevista, né? Já fui orientado aí umas 2 vezes para encerrar, mas eu não estou me contendo. Estou gostando mesmo, de verdade, não é? Obrigado. E, claro, não quero terminar esse momento sem dar a oportunidade de falar desse livro, não só que promove o trabalho de Reinaldo Polito, como também opera em favor de você, te ajuda. Porque se você gostou da nossa entrevista, a gente que está acostumado a conversar com as pessoas sabe que aquele que fala bem no livro ainda se desenvolve melhor, né? Tem a capacidade de refletir mais, de ser mais conciso nas suas ideias, de reestudá-las. Então, se foi gostoso esse nosso bate-papo, você imagina o que esse livro pode apresentar a você, como vai ser deliciosa também essa leitura. Então, como falar corretamente e sem inibições. Essa versão aqui menorzinha, super dicas para falar bem. Quantos livros vendidos já? Aqui são 900 mil exemplares, são 540 aqui e 360 aqui. Quase 1 milhão de livros vendidos só nesses 2 títulos. Né? Não é à toa que foi tão vendido. E para adquirir, como que é? Nas boas e nas más livrarias e pela internet, com certeza. E agora os livros estão publicados em vários países, esses 2 acabaram de sair na Rússia. Bom. E o Como Falar já entrou na lista dos mais vendidos lá na Rússia também. Então, você veja que esse é um problema, é uma questão universal. Todo mundo precisa aprender a falar bem. E se eu pudesse deixar aqui o nosso site, por favor. Porque não tem senha para entrar e não tem objetivo de vender nada. A pessoa entra ali, ela vai ter testes, vai ter mais de 900 artigos que eu escrevi, todos ensinando sobre comunicação. www.polito.com.br. É bastante simples. E se por acaso você entrar no site e não conseguir encontrar informação, tem lá contatos, mande a pergunta, eu respondo a todas as questões que são formuladas. Acabei de conversar com o Reinaldo Polito, que eu agradeço imensamente pela sua presença aqui no nosso programa, por essa entrevista, não só assim gostosa, mas tão útil. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer. O prazer é todo meu. Estamos indo para o nosso intervalo, mas você, por favor, continue conosco.